Bem-vindos a mais um programa Léo Jesus, aqui no canal SPFC TV Léo Jesus. Sempre uma grande alegria estar aqui com vocês. Vamos falar, claro, da vitória do Tricolor contra o Curitiba. Eu estava lá no Morumbi, vamos falar sobre o jogo. Quero falar também do pós-jogo. Entrevista de Dorival Júnior, inclusive separei um trecho. Vamos ouvir o Dorival, que ele fala de Alexandre Pato. E aí eu já venho com uma informação, tá? Dificilmente fica no São Paulo em 2024. Vou atualizar vocês. E Dorival Júnior pediu craques contratados para a próxima temporada. Tudo isso e muito mais depois da nossa vinheta. Puxa, diretor! Muito a falar, claro, mas antes um recado rápido da nossa patrocinadora. Aliás, patrocinadora do Liverpool, do Barcelona também, a 1xBet. Uma das casas de apostas mais confiáveis da internet, meus amigos. Se você vai fazer o seu primeiro depósito na casa, tem presente para o inscrito do canal. Clicou no link que eu estou deixando fixado no primeiro comentário. Colocou esse código LEOJESUS1X, é 100% de bônus se for o seu primeiro depósito. Confira na casa as regras para saque desse bônus, tá? Sugestão, um trio do Campeonato Brasileiro, um trio de favoritos, na minha opinião. Vitória do Flamengo contra o Bahia, do Tricolor contra o Corinthians e do Botafogo contra o Goiás, em uma simulação de aposta de R$100, um retorno de 397,53. Lá você pode montar trio, só jogo avulso, outros esportes, você encontra todos lá. Vai de 1xBet e aproveite as vantagens. Vamos começar por São Paulo 2, Curitiba 1, vitória importantíssima do Tricolor paulista, que existia aquela dúvida, ia com time titular, ia com time reserva, ia poupar alguns. A opção do Dorival foi poupar todos os jogadores, pensando no clássico de sábado contra o Corinthians e, claro, também devido ao cansaço do jogo exaustivo da final da Copa do Brasil. São Paulo não fez uma grande partida, mas é importante dizer, ontem no Morumbi, o São Paulo precisava resultar e não performar. Se fosse resultar performando, melhor ainda. Não foi possível. São Paulo fez uma partida média no primeiro tempo e muito ruim no segundo. E quem esteve no Morumbi ou quem esteve aí no sofá de casa assistindo, deve ter tido, pelo menos a impressão que eu tive, tá, gente, de que se tem mais 10 minutos de jogo, o fraquíssimo Curitiba, e aqui respeitosamente a torcida do Coxa, tá? É só uma análise, gente. Fraquíssimo Curitiba poderia ter empatado o jogo. Mas é o que eu disse, gente, o São Paulo resultou, isso é muito importante. São Paulo agora 6 pontos à frente da zona do rebaixamento, que é efetivamente onde o São Paulo briga hoje. E veja bem, pessoal, não estou aqui dizendo que o São Paulo vai cair ou que corre risco. Eu não acho isso. Eu estou dizendo que em termos de pontuação é onde efetivamente o São Paulo tem que olhar, né? E agora deu realmente uma tranquilizada. O São Paulo tem o Corinthians no sábado no Morumbi. Mais um jogo que, apesar do peso histórico, um adversário histórico, São Paulo também favorito, tem que fazer esses 3 pontos. E aí, a partir de uma vitória contra o Corinthians, a coisa tranquiliza muito mais. O São Paulo, para mim, tem time para subir muito na tabela, inclusive, né? E é o que vale para o São Paulo hoje. O que é o campeonato importante para o São Paulo hoje? É não ficar entre os 4 últimos, onde certamente não ficará. Agora, vale também para o São Paulo estar posições à frente. O próprio Carlos Belmonte falou isso em uma entrevista para o Sombra, né, para o nosso amigo Sombra, que a cada posição que o São Paulo terminar à frente no Brasileirão, são 2, 4 milhões a mais. E aí faz uma diferença interessante, você pensando em um time forte para o ano que vem. Ele cita isso, inclusive, né? Que o torcedor continue indo para o estádio, que o São Paulo possa fazer um final de brasileiro melhor para fortificar esse time, para que o São Paulo entre como protagonista na Libertadores, na Copa do Brasil, no próprio Campeonato Brasileiro do ano que vem. Esse é o foco do São Paulo, tá? Então, São Paulo vai lutar para melhorar essa classificação no Brasileirão. Na prática, para o torcedor não ficar entre os 4 últimos, e não ficará, já está de bom tamanho. E aí um ponto positivíssimo, né, sobre a partida de ontem, para mim, James Rodrigues, pessoal. Os minutos que jogou do James merece o Tug Life, diretor.
Partida muito boa do James Rodrigues, hein, gente? Muito animador pro São Paulo. Aquele jogo contra o Fortaleza que o James perdeu o pênalti. Se sai o gol de pênalti, era o melhor em campo. Jogou muito bem, mandou bola na trave, fez o gol do São Paulo. Nesse jogo fez um gol anulado, né? Não valeu o gol, mas participando bastante. Vamos aos números do James na partida aí, gente. Ó, ele teve 36 passes certos de 41, tá? 3 lançamentos de 3, 1 passe decisivo, 2 dribles, 2 finalizações, 4 bolas recuperadas e 6 duelos ganhos de 9. É um jogador muito interessante. Tem uma bola que ele dominou lá, meio que de uma letra. O cara sabe muito, pessoal. E no Morumbi você tem essa percepção, né? Por isso que eu gosto de ir lá. É impressionante esse jogador, ele vai colaborar e vai colaborar muito com o São Paulo. O próprio Dorival Júnior falou na entrevista coletiva sobre o James Rodrigues, as características dele, elogiou bastante. Foi muito elogiado e para mim o melhor jogador do São Paulo na partida. Concorda comigo? Foi o James o melhor? E o pior, quem foi? Ah, gente, clima de campeão, eu vou dar uma passadinha de pano leve na galera, tá? Mas só um puxadinho de orelha. Jandrei e Gabriel Neves, acordem pra vida, hein? Vocês conseguiram entregar o gol pro Curitiba. O Curitiba, gente, pra fazer um gol, o outro time tem que implorar. Desculpa, torcedor do Curitiba. É até respeito pela história do Curitiba. O Curitiba não merece um time desse. É muito ruim, mas é muito ruim. Então você tem que implorar pro Curitiba fazer um gol. E o Jandrei e o Gabriel Neves imploraram e eles fizeram. Então, ó, puxadinha na orelha, apesar do título. Vamos para a entrevista de Dorival Júnior, que vai responder 2 situações para nós. Vem reforços no ano que vem? Uma delas. Segunda, e o Alexandre Pato? Esse a gente precisa conversar um pouquinho, que não foi nem relacionado para um jogo onde o time reserva foi o titular. Dorival, aqui no fundo, hoje o São Paulo com um time diferente do que geralmente tem utilizado, mas a gente não viu o Alexandre Pato e o Seba Mendes, dos jogadores que foram contratados para essa temporada, o Seba mais no início do ano e o Alexandre Pato mais no meio do ano. Como é que está a situação desses 2 atletas? O que você tem programado para eles? Olha, o Pato continua trabalhando, continua intensificando, e a partir do momento que eu tenho uma segurança em relação a colocá-lo, eu não tenho dúvidas. Eu sempre gostei muito do atleta, nunca foi diferente meu modo de pensar. Nesse instante, eu estou priorizando aqueles que, pelo menos na minha concepção, estão um pouco à frente e tentando extrair o melhor de cada um. E aproveitando a pergunta do Pradella, você conta, falando de Alexandre Pato, conta com ele para o ano que vem, já que o contrato está se encerrando? Olha, o que eu acredito dentro do futebol é que você tem que estar se reinventando a todo momento. Você está sendo avaliado a todo instante. Quer seja o trabalho de uma comissão, quer seja o trabalho interno dos nossos funcionários que são diretamente ligados ao futebol, atletas, o próprio corpo diretivo está sendo sempre observado. Então nós temos que fazer sempre o nosso melhor. Não tem como, seguimos um outro caminho. Com relação a aproveitamento do ano seguinte, nós não começamos a falar nada a respeito de planejarmos algo ou imaginarmos alguma coisa para o ano que vem. Nós temos que continuar fazendo todas as observações possíveis, errarmos o mínimo para o ano. Se trouxermos aí 2 ou 3 nomes, serão muito importantes, desde que no nível desses que chegaram agora por último. Eu acho que é isso que nós gostaríamos que acontecesse. Agora, todos nós estaremos sendo observados, eu incluo aí todos os jogadores, enfim, para que possamos tomar uma decisão e erremos o mínimo possível para o ano seguinte. Vamos começar por Alexandre Pato, 2 partes. A primeira, o Dorival, quando questionado sobre o Pato, que ele está buscando ter uma segurança para colocar o Pato, etc., ele deu uma resposta padrão. Na segunda, quando ele é questionado se o Alexandre Pato está nos planos de 2024, ele fala que não tem ninguém pensando em time de 2024 ainda, só que depois ele mesmo entra em contradição quando lá na frente ele fala do Rafinha, e ele fala que gostaria que o Rafinha não parasse nunca, que o São Paulo pudesse contar com o jogador para 2024. Primeiro ponto, tá, gente? O Alexandre Pato não deve ficar no São Paulo no ano que vem. Só se assim, um tsunami para reverter esse cenário. O Pato ele não consegue ser relacionado
para um jogo onde o time reserva inteiro é o time que vai a campo. Então esse é um indício muito grande que o Alexandre Pato não vem correspondendo ao Dorival o que ele espera. E aí o Dorival fala ali em um segundo momento sobre, olha, todos nós temos que nos reinventarmos e estamos sendo avaliados diariamente. O Dorival, gente, não está satisfeito com o que o Pato vem colocando no treinamento, seja por uma questão física, seja por uma questão técnica, seja por uma questão de esforço. E aí eu vou dar uma opinião, pessoal, que ela é um pouco impopular. Quando o Alexandre Pato veio para o São Paulo, você que está no canal há algum tempo, lembra que eu fui contra, eu não teria trazido o Alexandre Pato. Por qual motivo? Tá, gente? Gosto também do jogador como a maioria. O Pato nunca foi um jogador de entrega, o Pato nunca foi um jogador de alma, de dedicação. Sempre foi de muito respeito ao clube. Aliás, abriu mão de 30 milhões quando saiu do São Paulo. Demonstrou que virou um grande São Paulino e o respeito é máximo ao Alexandre Pato. Mas vamos nos ater dentro de campo. Contexto da carreira do Pato, tá? Dentro de campo. Claro que nós vamos lembrar, pessoal, de momentos. Eu estou falando de contexto. O Alexandre Pato nunca foi um jogador de intensidade, de alma e de entrega. O futebol de hoje pede muita entrega, sobretudo física, que aí não tem culpa ao Pato, passou por cirurgias sérias também, pode ser esse um dos motivos. Aqui são possibilidades, né? Este pacote Alexandre Pato, no contexto de carreira, não atende o pacote que o Dorival Júnior entende como ideal. Ele gosta do jogador, da pessoa, da técnica, ele cita ainda que gosta, acha o Alexandre Pato técnico e todo mundo acha. Eu mesmo acho o Pato um dos melhores do elenco do São Paulo, pensando só tecnicamente. Mas o Dorival não está satisfeito com o que vem observando do Alexandre Pato, isso está muito claro, senão ele colocaria. Dorival não persegue jogador, gente, Dorival muito pelo contrário. Dorival é um cara que sabe gerir pessoas. Então, eu gostaria de ver o Pato mais minutos, já pleitei isso várias vezes aqui. Mas na boa, galera, o Dorival tá no dia a dia. O Dorival vê o Pato sempre. Aí pode questionar, pô, mas o Pato é pior que o Juan? Se você perguntar a minha opinião, eu acho que não. Eu acho que o Pato joga mais que o Juan. Se o Juan joga, por que não o Pato? Mas eu não estou no dia a dia. Francamente, eu não sei o que tem feito tão de ruim no treinamento o Pato para não ser colocado. Eu prefiro acreditar na integridade do treinador, um treinador que, ou do contrário, ele é burro. Você acha que o Dorival é burro? Campeão da Copa do Brasil? Bicampeão da Copa do Brasil? Atual campeão da Libertadores também? Eu não acho que esse cara possa ser burro, né? Então eu prefiro respeitar a percepção do treinador que está no dia a dia, eu não estou. Desejo ao Pato toda a sorte do mundo, desejo mais do que isso, um milagre, que ele reverta essa situação. Mas a informação é que está praticamente sacramentado a não renovação com o Alexandre Pato. E aí um outro ponto importante nessa entrevista do Dorival, que é quando ele fala sobre chegada de jogadores do nível dos últimos dois. Ele está falando sobre James Rodrigues e sobre Lucas Moura. E aí a gente vai se aprofundar um pouquinho. O que o Dorival quer? Mais uma vez o pedido dele, é manutenção do elenco. O Dorival sabe que dessa vez não conseguirá ser atendido. Se chegar a proposta forte no final do ano, o São Paulo vai precisar vender, mesmo com o título da Copa do Brasil. A situação financeira do São Paulo não está aliviada, tá, gente? Ela está bem administrada, mas longe de estar ótima, supimpa, não. Então pode ser que ele perca o Beraldo, o Pablo Maia, o próprio Rodrigo Nestor. Pode acontecer nessa janela do final do ano. O Wellington, esse aí provavelmente vai. Ele pede a manutenção máxima possível. Segundo momento, ele pede jogadores que mudem o São Paulo de patamar. Ele está pensando em craque. Ele fala do nível desses dois, nível de Rames, nível de Lucas. É isso que ele pede para o São Paulo. Se não for possível esse tipo de contratação, o Dorival ele quer em 2024 utilizar mais a base do que utilizou. Ele inclusive falou na entrevista coletiva sobre isso, que ele gosta muito de base e esse ano, devido à bagunça dos campeonatos, ele não conseguiu observar do jeito que gostaria, tá? Então ele quer trabalhar com a base para reposição, base, né, de maneira geral do elenco. Para trazer jogadores, ele quer jogadores que sejam diferentes e deve ganhar pelo menos mais 2, tá? São Paulo vai firme no mercado para se tornar protagonista na Copa Libertadores da América. E ó, por falar em Copa Libertadores, futebol, já falaram para você assim? Você é muito louco, cara, isso aí é só futebol. Para mim já. Será que é?
Coloca essa imagem aí. Tô tremendo! Lindo demais, é isso, garoto. Bom, gente, deixa eu finalizar agradecendo aqui a Ana Isabel, que deixou esse valeu de R$2. Muito obrigado, Ana. Dessa maneira você ajudou a patrocinar o nosso último vídeo. Botão valeu, arrastou o like pro lado lá pertinho do compartilhar, tem um valeu. Tem o Pix do canal passando aqui na sua tela também, mas eu venho sempre agradecer somente. O que eu venho pedir é o combo gratuito. É like, é para que você se inscreva e ative as notificações também. E nas notificações, gente, ô YouTube, ajuda a gente, né? Verifica, pessoal, se está como todas. Faz essa pra mim, por favor. Vai no sininho, verifica se está como todas, porque muita gente reclamando de que não está chegando as notificações. É porque o YouTube coloca uma outra modalidade lá como personalizada, que francamente eu não sei nem para que serve. Então vai lá e coloca como todas, tá? E claro, se for possível, compartilhe o nosso trabalho com seus amigos também. Deixa eu só mandar o salve da galera. Momento salve ao Tricolor Paulista, ó. Vai hoje, pelo menos no YouTube, tá como Vitor Poker, tá? Rogério Reis, tem o Túlio DF, eu não sei se o DF é sobrenome dele ou é sobre o lugar que ele mora, de repente Distrito Federal, mas tá aí pro Túlio, o Gilson Rodrigues, a Samara Alves e o Arildo Kruger. Um abraço para toda essa galera aí que vem prestigiar sempre aqui o nosso querido canal SPFC TV Del Jesus. Canal querido que eu tenho também, e muito, hein, é o canal Fala Jesus. Eu tenho um canal de desenvolvimento pessoal e fé, que é uma outra área que eu atuo. Se for interessante para você, vou deixar o card aparecendo em um dos lados, tá? Canal Fala Jesus. São vídeos que podem motivar e cativar e até, por que não, mudar a sua vida. Se você ficou curioso, confere lá, vai ser um prazer ter você por lá também. Link fixado no primeiro comentário é da 1xBet. Eu vou me mandando, desejando que o meu amigo Jesus Cristo abençoe a sua vida. Obrigado pela oportunidade. Vamos São Paulo! Valeu!